Muito bom dia, amigos de casa, bom dia, amigos da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça, 7 horas da manhã, dando início à nossa programação. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que acompanham a nossa programação todos os dias, de segunda a sexta-feira, já tá ali ligadinho comigo, com a pastora Janaína Cristine. E você que todas as manhãs toma o café da manhã, esse dia eu falei, né? Você que toma o café da manhã, teve um pessoal lá, pastor, eu tô tomando meu café da manhã junto com a senhora. E você que toma o seu café da manhã junto com a pastora Janaína, pode estar tomando seu café delicioso da manhã, porque eu vou estar tomando meu café aqui daqui a pouco. A Ruth Cardoso vai estar falando um pouquinho pra gente, solteiro e o tempo de Deus. Ela vai estar falando, abordando alguns temas ali, alguns tópicos sobre essa questão, um pouquinho para alguns solteiros, um pouquinho complicado. Mas daqui a pouco nós vamos estar falando a respeito desse tema. Mas antes, quero mandar abraço a todos vocês que acompanham a programação de perto, de longe, aos amigos que estão acompanhando a programação ali de Brasília. Deus abençoe. Pastora, pega em Brasília, sim, pela Rádio Evangelho. www.radioevangelho.com/Hit TV. Você pode estar acompanhando a nossa programação ali pela Rádio Evangelho ou também pelo Graça Jovem. Você de perto, você de longe, pessoal de Brasília, que Deus abençoe. Pessoal que nos acompanha ali também em Barcelona, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Pessoal daqui da capital, pessoal também que acompanha no interior de Mato Grosso. Deus abençoe aos amigos de Rondonópolis. Rondonópolis, que Deus possa grandemente abençoar a vida de vocês. Campo Verde. Também quero agradecer você que acompanha, depois que ficaram sabendo que eu estarei lá sábado, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando nossa programação, tanto pelo canal do YouTube, ou também pela Rádio Evangelho, ao vivo pela internet. Pessoal de Juína, sábado estarei aí. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Forte abraço da pastora Janaína Cristine. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Você que está em casa acompanhando a programação, abençoado. Você que está em casa acompanhando a programação, que Deus possa abençoar a vida de vocês. E olha, eu tenho um recado para falar para você. Você que está dizendo que para você nada dá certo, para você nada tem jeito, para você tudo é complicado para você. Quero dizer para você que lá em Isaías, capítulo 55, no versículo 8, a palavra dele é clara: os pensamentos e os caminhos dele ao seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos e os seus caminhos. Assim como a terra, assim como o céu, ele é mais alto que a terra, assim são os pensamentos de Deus, ele é mais alto que os seus pensamentos. Você que está em casa acompanhando a programação, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá? Em nome de Jesus, pense nos pensamentos de Deus, focalize ali naquilo que Deus tem para a sua vida, não mude o foco e pode ter certeza que tudo vai se concretizar, tudo vai dar certo para você, em nome de Jesus. Os pensamentos e os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. Às vezes, o seu pensamento é pequeno demais comparado com aquilo que Deus ele quer te dar, com aquilo que Deus ele quer, aonde Deus ele quer te levar. Então, o que você tem que fazer? Comece a pensar as coisas do alto, comece a refletir aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Pare de pensar pequeno, comece a pensar grande, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos. Se são mais altos, é porque é grande. É grande o que Deus ele tem para fazer, é grande o que ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Ruth Cardoso, ela vai estar falando um pouquinho com a gente a respeito de solteiro, solteira e o tempo de Deus. Você que está nessa fase aí, o tempo de Deus, você que diz, pastora, olha, eu não sei. Teve uma pessoa aqui falando também a respeito desse tema. Vamos dar continuidade a esse tema, solteiros e o tempo de Deus. Até quando esperar, pastora? Até quando eu ficar esperando? Qual é o tempo de Deus que até hoje não chegou na minha vida, que eu já tô com 40, tô com 45 anos e o tempo de Deus não vai chegar, não? Vamos ficar por dentro com ela. Ruth Cardoso, ela está aqui no meu programa para falar um pouquinho a respeito desse tema, tomando café da manhã comigo, maravilhoso. Bom dia e seja muito bem-vinda ao meu programa. Bom dia, pastora. Tudo bom? Tudo bem, Tá nervosa não, né, Ruth? Estamos Então toma um café aí sem açúcar que trouxeram pra você. Meu Deus, é guerreira, hein? Meu Deus, eu tomo com açúcar e açúcar mesmo. Você que está acompanhando a programação, não está entendendo nada? Olha, o nosso programa hoje, vamos falar a respeito de solteiro e o tempo de Deus. E ela está aqui para falar um pouquinho pra gente. E como que é? Como assim o tempo de Deus? Até quando esperar? Como a senhora disse agora, né? Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito é muito maior do que a gente imagina. Amém.
E muitas das pessoas, elas pensam por estar sozinha, por estar solteira, então elas entram em desespero naquela questão, porque a gente tem uma cobrança da sociedade, nós temos uma cobrança da família, nós temos uma cobrança dentro do nosso lugar de trabalho, onde estudamos, e isso às vezes nos amedronta. Verdade. Ruth, cá entre nós, as pessoas nem perguntam, e aí, Ruth, como tá? Ruth, casou, Ruth? Quando você tem aquela festa de família, uai, você ainda tá solteira. E às vezes nós precisamos lidar com isso, porque às vezes nós pensamos que a solteirice não é uma bênção de Deus. E eu demorei para entender isso, que a solteirice também é um particular de Deus com aquele que tem tempo disponível para a obra, aquele que tem tempo disponível para estar levando o evangelho do Senhor. Porque a gente sabe as atribuições de um casamento, a gente sabe a importância que tem toda a sua preparação e até um pouco da sua atenção para a família. Mas quando você é solteiro, você tem essa disponibilidade, você tem aquele tempo especial para Deus. E isso é um diferencial. Até quando esperar? Senhor, será que um dia eu vou casar? Quem nunca se perguntou isso? Eu pergunto isso às vezes. Mas a gente tem que perceber que aquilo que Deus preparou para nós, Ele tem o momento certo, a hora certa e o momento exato do que vai acontecer. Então a gente precisa esperar em Deus. É como a palavra em Romanos 12 diz, né? Nós temos que ter a esperança, a gente tem que ir lá manter aquela esperança, nos alegrar na esperança e perseverar na oração. Então nós temos que manter essa força, essa esperança de que um dia vai acontecer. É verdade. A gente não pode esquecer da promessa que Ele tem para nós, né? Ruth, e para essa mulher que está em casa acompanhando a programação, ela tem que impor limite quando conhecer um rapaz? Qual é? O que ela precisa fazer? Na realidade, eu não tenho como... Essa questão é cada ser humano tem um particular. É claro que, como mulheres de Deus, como referência ao mundo, nós sabemos os nossos limites. Nós temos as nossas imposições daquilo que nós podemos e o que nós devemos realizar, o que nós não podemos. Então, é claro, existe esse limite, essa separação do que pode ser, vamos dizer assim, do que até pode ser permitido, né, num relacionamento ou não. Mas é claro que a mulher, como uma pessoa mais racional, eu acredito, ela tem essa imposição. Não, mas a mulher né? pensa mais que o homem, isso aí é fato confirmado, né, Ruth? Certeza. Então, você que tá em cá, né, Bom, pensa mais que o homem, né? Pensado. Mas, Ruth, e para essa pessoa que já passou dos seus 40 anos e tá dizendo, meu Deus, o tempo de Deus não vai chegar nunca para minha vida. O que ela precisa fazer para estar esperando o tempo de Deus? Só esperar com paciência no Senhor? O que ela precisa se ocupar? Qual é a sua dica, Ruth? Bem, dicas. A questão da paciência a gente tem que pensar de uma certa forma. A espera não quer dizer eu relaxo. Então, quer dizer, eu estou esperando, mas também não vou me acomodar, não preciso sair de casa, não preciso conhecer pessoas, não preciso ampliar minha rede de relacionamento. Não, também não. A gente também precisa colaborar. Assim como as mulheres... eu falo de mulheres porque é um diferencial que não existe. Mulher, você nunca vai ver uma mulher, mesmo que ela não queira atingir ninguém, você não vai ver uma mulher saindo de casa mal vestida. Nós estamos aqui perfeitas, belas, porque nós somos pérolas do Senhor. Então, existe essa importância também com nós, com a nossa pessoa. Nós também precisamos estar preparadas, porque pode ser que hoje você conheça a pessoa que Deus te escolheu, mas se você não tiver ligado, se você não tiver aquela atenção, pode espantar, vai passar isso aí, vai espantar, ou então você vai perder mais uma oportunidade, aí Deus vai ter que mover os céus, a terra, para criar uma nova oportunidade. Então eu acredito que a espera, ela tem que ser uma espera consciente. Você não está esperando cair do céu. Isso vai acontecer, mas você caiu do céu foi Satanás. Então vai aparecer um satanásão para você aí, você não toma cuidado, não. O que é perigoso. Então a espera, ela tem que ser uma espera consciente. Mas o que eu posso estar ajudando? O que eu posso melhorar? Será que se eu chegar de cara feia, alguém vai olhar para mim? Agora não, eu preciso de um relacionamento, eu preciso encontrar alguém. Eu sei que Deus preparou, mas se ele me encontrar uma cara igual um limão azedo, será que ele vai... essa é minha escolhida? Não. Então a gente tem que brilhantar o brilho do Senhor na nossa face. Na conferência que nós tivemos da solteira, uma das coisas que eu falei foi essa importância. Nós temos que resplandecer a glória do Senhor na nossa face.
E eu creio que Deus não vai resplandecer, é claro, a gente tem os momentos de seriedade, mas Deus não vai resplandecer numa cara feia, num palavreado chulo, vamos dizer assim. Deus não vai resplandecer. Então é necessário que nós também venhamos a abrir a nossa guarda para que Deus nos use. Para que Deus coloque em nós o sorriso, para que venha atrair a pessoa que Ele escolheu para nós. Ruth, você acredita naquela hipótese que Deus já preparou uma pessoa para você, para a pessoa, ou nós temos um livre-arbítrio de escolher a pessoa? Olha, eu sou sincera, eu fico no livre-arbítrio. Eu acredito que aquilo o que Deus preparou para nós é muito maior. Então, é claro, não fugindo dos dois temas, mas eu acredito assim, que o que Ele desejou para nós são coisas boas, aquilo que a senhora falou no começo. Só que cabe a nós escolher isso. Porque às vezes você vai encontrar a pessoa na sua vida que pode até ser escolhida, mas às vezes você não vai saber lidar com aquela situação. E aí você vai perder aquela oportunidade. Então, assim, cabe a nós termos esse livre convencimento daquilo que é bom para nós, porque vão aparecer outras pessoas na sua vida e que não é. Não partilha da sua fé, não partilha dos seus sonhos. Então fica uma dificuldade. Aí vem eu sou advogada e às vezes a gente vê muito separações, incompatibilidade de gênios. Mas espera aí, isso não poderia ter sido reconhecido lá na fase do namoro, na fase do noivado, mas é que muitas vezes atropelam-se essas fases e aí você não consegue enxergar que aquela pessoa não era a ideal para você. Então ela não pode atropelar as fases de um relacionamento, de um namoro, o que eu também acredito. De uma oração. Você acredita assim, o que essa pessoa precisa fazer? Orar ou... Não, a gente precisa orar, você claro, acredita acredito no namoro, acredito no noivado, acredito no casamento, acredito nisso. Só que são fases da vida de um ser humano que não podem ser puladas. Então, o namoro, eu tenho primeiro a oração. Deus, é a confirmação? É a pessoa que eu posso namorar? Às vezes não é a pessoa que você vai casar, mas é uma pessoa que vai te ajudar de alguma forma, em alguma área que você precisa progredir. Seja espiritual, seja até mesmo emocional, porque muitas vezes hoje a gente encontra pessoas com traumas emocionais. E aí às vezes não consegue lidar com outro relacionamento, não consegue lidar com outra situação. Por quê? Porque sofreram traumas porque não oraram antes, de onde tiveram relacionamentos e tiveram machucados sentimentais, tiveram algumas feridas que não foram cicatrizadas. Mas de uma forma ou de outra, eu tenho naquilo comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, às vezes, a pessoa que não era certa, às vezes ela vai te ajudar em uma outra área. Às vezes ela vai te aproximar até mais de Deus. Porque você se feriu tanto que você vai se achegar a Deus com uma maior facilidade. Porque a palavra diz, né? Um coração contrito Deus não despreza. Então, essas fases elas devem ser vividas, sim, num relacionamento. Para quê? Para que leve você a um nível superior. Às vezes você está aqui, eu particularmente, às vezes você tem uma vida sentimental mínima. E você não conseguiu progredir nela. Então, às vezes Deus vai enviar pessoas que você vai conhecer. Mas antes disso, você precisa entender a perfeita vontade de Deus. Então, as fases, eu preciso viver? Preciso. Eu preciso ter meu namoro, eu preciso ter o meu noivado, eu preciso... Se eu for a pessoa certa que Deus vai escolher e que eu escolhi, eu vou casar também. Então, é essa fé que a gente não pode perder. Então, é essas fases que a gente precisa viver, cada uma delas, com excelência, eu digo. A gente precisa viver um ciclo. E ele tem um começo e ele tem um fim. Cada ciclo desse, ele precisa ser vivido, né? Então, eu acredito dessa forma, que nós precisamos, quando falam esse tema, solteira, eu tenho 31 anos e estou solteira. Então, todo mundo cobra, todo mundo fala, mas Ruth. Mas eu olho para mim e falo, não, eu acho que ainda não é a minha hora. Eu penso dessa forma, não, eu ainda preciso elevar mais um pouco o meu nível. Sim, conheci pessoas, namorei, tive namorado. Só que eu sei que ainda não chegou aquela fase exata que Deus preparou para mim. E eu tenho esperado com fé. Tá difícil? Tá. Você tem que procurar, você tem que conhecer pessoas. E a gente sabe que hoje tá tudo estranho. E hoje, cada dia você conhece aquela questão que a gente falou aqui. Eu volto a repetir. A gente sofre algumas feridas
interiores, a gente sofre alguns relacionamentos, às vezes porque a gente não entende aquilo que Deus quer. Às vezes Deus quer que a gente se aproxime, mas confie mais nele. Calma, a sua hora vai chegar. E às vezes a gente quer atropelar tudo e a gente perde o momento. Você falou algo interessante. Um relacionamento pode aproximar a pessoa mais de Deus, mas também tem o contrário disso. Pode afastar a pessoa. Conheço muitos jovens que se afastaram porque conheceu um rapaz, conheceu uma garota e se afastou dos caminhos de Deus. Por quê? Na fase ali do namoro, atropelou tudo. Já fornicou, já fez coisa que não era para fazer, que era na fase do casamento que era para fazer. Então tem relacionamento que nos aproxima de Deus e tem relacionamento, infelizmente, que nos afasta da presença de Deus. E para essa jovem, para esse jovem que está assim, se arrependeu, quer voltar, mas não tem forças para voltar. O que ela precisa fazer? Terminar com o camarada? Ela não orou direito, porque um casamento é muito sério. Não adianta nada a pessoa hoje que está namorando e a pessoa está afastando de Deus, maltrata, aquela coisa toda, e chega num casamento, vai continuar pior ainda, né? Vai continuar e vai piorar. O que você tem para dizer para essa pessoa que já está na fase do namoro, atropelou a fase do namoro, que é um conhecer, né? Namoro é um conhecer, porque a Bíblia não diz namoro, né? Noivar, mas tudo bem. Um conhecer, e como que você diz, o que você diz para essa pessoa que está nessa fase e já atropelou a fase que era a fase do casamento, Ruth? Bem, eu acredito da seguinte forma: Deus é amor. Eu penso que eu tenho convicção em Deus de que Ele me ama acima de todas as coisas, assim como Ele ama você também. Talvez você tenha ultrapassado os limites de um namoro, tenha ultrapassado os limites de um noivado. Mas a Bíblia fala que se você confessar e arrepender os seus pecados, Ele vai te perdoar, porque Ele te ama acima de todas as coisas. Então, o amor que Deus tem por nós, Ele é incondicional, Ele é inigualável. Ele não vai te criticar, Ele não vai te condenar, mas Ele quer que você seja pura e santa para Ele. E o amor dele por nós é muito grande. Então, o que a senhora acabou de falar, a questão desse afastar, o que acontece é o seguinte: caminhou nos caminhos de Deus, mas por um momento afastou dos caminhos de Deus. Então, o que eu posso dizer é: retorna, volta, porque Deus não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu das pessoas, Ele nos ama de uma forma incondicional. Então, é a mesma coisa quando você está traçando uma linha que você se desvia, qual que é a tendência? Voltar. É voltar para o caminho do Senhor. E é isso que Ele quer. Ele nos ama dessa forma. Ele não, vamos dizer assim, Ele não vai te condenar pelo teu erro. Ele não vai ele vai falar: não, agora eu te esqueci. Ele não vai te esquecer. Ele vai lembrar de você, mas Ele primeiro precisa do teu primeiro passo. Ele precisa que você tome a atitude de falar: eu preciso retornar para os caminhos do Senhor. É verdade, precisa retornar para os caminhos do Senhor. E para essa mulher que diz: pastora, mas está difícil, o homem, eu tô no tempo de Deus, estou esperando o tempo certo de Deus, mas o homem não chega até mim, eu que tenho que chegar, eu que tenho que falar: pastora, eu queria que ele chegasse, eu queria que ele tivesse a iniciativa, eu queria que ele fizesse. O que essa pessoa precisa e tem que fazer? Essa mulher que está em casa, ela está esperando, mas ela está falando: eu vou lá, eu vou ter que chegar, eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que dar um pisca-alerta ali para ele. O que ela precisa fazer? Quais são as atitudes que ela tem que tomar? Sou bem sincera, eu sou também assim, eu prefiro esperar. Eu tô esperando. Eu falei: Deus, eu não vou mais tomar nenhuma atitude. Mas eu acredito que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa e ela edifica a sua vida. É claro, eu sou da seguinte, eu também penso dessa forma, que a mulher também precisa esperar a atitude do homem. Porque a partir do momento que ela toma atitude, ela vai atrás, ela chega em cima, ela começa a perder a razão. E aí ela começa a parecer que tá no desespero, não? E aí homens fogem disso. Foge, né? Mesmo. Então, realmente, quando uma mulher tem uma atitude, quando ela tem uma independência, isso é muito mais problemático. Mas você precisa também ter aquelas aberturas, né? Ela precisa também saber a conversa, o diálogo. Eu ouvi uma pregação esse tempo atrás sobre a mulher samaritana e eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto dessa forma. A mulher samaritana, de tão machucada que ela já tinha sido, ela contra-atacou Jesus. E às vezes as mulheres, por estar tão fechada, por estar tão... Às vezes a pessoa até aproxima, mas de tão ela se criar uma guarda tão grande, ela acaba contra-atacando o homem. E aí começa
a criar aquele medo, né? Aquela questão de aquele assombro nos homens, e eles fogem dessa situação, porque no fundo eu acredito que os homens também querem conquistar. As mulheres querem ser conquistadas e os homens querem conquistar. Mas esse é o instinto do homem. O instinto do homem é caçar a presa, né? Mas tem presa que não tá deixando, não. Tem presa que tá indo atrás do caçador, meu Deus do céu. Tá virando uma bagunça toda. Nós fizemos um estudo uma vez, eu fiz um estudo a respeito disso. É o instinto do homem. Mas aí o que acontece? A presa, vamos colocar como presa, a mulher... Infelizmente, ela está sendo muito vulgar, fácil. Principalmente a mulher cristã. Ela é muito vulgar, muito fácil, quer e fica aquele negocinho de... Isso aí afasta o homem da pessoa. E isso está acontecendo, infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão. E cá entre nós, é feio. E, infelizmente, a mulher ela não está mais valorizando aquele lado solteiro dela, não está mais valorizando a essência dela, não está mais valorizando nem ela própria. Porque, na realidade, ela entra naquela fase do desespero, né? E isso é ruim, porque quando você chega nessa fase, você já, é aquilo que você acabou de falar, você já parte pro ataque, acha que você que tem que ir atrás e achar o seu marido e laçar ele e falar, é esse. E não, é aquilo que eu até falei, a gente precisa ter aquela... Nós queremos ser conquistadas, o homem quer conquistar, só que nós também precisamos ter aquela abertura, a gente tem que saber também ser maleável, se conversar, ter aquela habilidade de lidar com os demais. Mas é claro, eu também defendo essa tese, eu também quero ser conquistada, não quero sair à caça, não quero laçar meu marido. Mas as mulheres hoje em dia, a gente vê essa dificuldade, por quê? Porque o desespero é latente. Porque ficam naquela, porque se eu não ir atrás, ninguém vai olhar pra mim, e eu preciso casar, porque senão eu não casar eu ainda vou pecar, se eu não pecar, e fica nessa dificuldade. E aí não consegue lidar, e o que é aquilo que você acabou de falar. A maior consequência hoje que nós vemos é a mulher que não reconhece o seu valor e aceita ser tratada de qualquer forma. E aí que eu vejo que vai por caminhos cada vez mais distantes do caminho do Senhor. Por quê? Porque bem, não é quem eu imaginei, não foi quem eu sonhei pra mim. Mas pelo menos, né, quer andar de mãos dadas comigo. E aí aceita qualquer coisa e barganha o seu valor. Verdade. É isso que a gente vê muitas vezes na igreja. As pessoas barganhando, mas eu não posso, eu já sofri, querendo ou não, as pessoas olharem, Ruth, você... tem 31 anos, você já tá encalhada. E você fica assim, eu falei, peraí, calma, eu ainda tô bem, eu ainda tô na flor da minha idade. Mas é o que a gente sofre, são as cobranças que nós sofremos. E eu, por muito tempo, eu não vi o valor que eu tinha em mim. Eu achava que não, qualquer um que aparecer, amém, Jesus, eu já tô aceitando, não. E eu perdi o meu valor, eu olhava assim, não, peraí, mas Deus, eu tenho um valor muito alto para Deus. Então eu preciso me valorizar para que as outras pessoas que estão ao meu redor me valorizem também. Tá certo. Isso aí, valorizar, né, ter um valor próprio, se valorizar da pessoa que está do seu lado, porque tem mulher relaxada, né? Infelizmente, o dito popular, o português claro. Infelizmente, mulher cristã tem que se valorizar, tem que ser tem que se higienizar, aquele troço, né? Como que é aquele negócio de barata? Mas tudo bem. Deus abençoe as mulheradas de plantão que tá no desespero aí, tá? Deixa eu falar, quero agradecer aos amigos, colaboradores do nosso programa Amanhecendo na Graça. Você que acompanha o programa Amanhecendo na Graça, colabora com o programa Amanhecendo. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Nós falamos aqui um tema de uma forma totalmente descontraída, mas é séria a coisa. Tem que se valorizar, tem que aí dar o valor próprio. Deus, ele te valoriza, então é melhor você se valorizar. Qualquer um não pode colocar um preço em você, não. Você tem que se valorizar, tá? Mulher abençoada. Eu quero agradecer ao Robson, da Mil Milkshake, que tem colaborado com o programa Amanhecendo na Graça. Que Deus abençoe. E ele tem um VTzinho aí da Mil Milkshake pra você. Vamos lá e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Viu aí que maravilha, ótimo. Olha, lá na avenida, lá em Várzea Grande temos, aqui em Cuiabá também temos. Lá em Várzea Grande fica na Avenida Couto Magalhães, número 1800 e 1000.
87, no centro. Você pode estar ligando no telefone 3026-6142. E aqui em Cuiabá também nós temos, fica na Avenida Alziro Zarur, número 76, no bairro Boa Esperança, tá? No anexo ao Money. O número é 3365-6600, 3365-6600. Você pode ligar lá ou você pode ir lá pessoalmente fazer a sua escolha. Milkshake de parabéns e de ótima qualidade, oferecendo o melhor para você, tá bom? Que Deus abençoe. Quero agradecer também ao restaurante Comase, de parceria com o programa Amanhecendo na Graça. Falou em comida caseira, ou melhor, falou em melhor comida caseira, falou em restaurante Comase. Restaurante Comase servindo você com a melhor comida caseira da cidade. O restaurante Comase, ele fica na rua Vila Maria, número 178, aqui no bairro Baú. O telefone do restaurante Comase é o 3322-4831. 3322-4831. Restaurante Comase fica aberto de segunda a sábado. E lembrando aos amigos que sexta-feira é o famoso, às sextas-feiras, o famoso peixe frito da cidade. Restaurante Comase servindo a melhor comida caseira de qualidade para você. Falou em melhor comida caseira, falou em restaurante Comase. Marcos, Deus abençoe a vida do senhor, que é o proprietário do restaurante Comase, de parceria com o programa Amanhecendo na Graça. Que Deus abençoe. Quero agradecer também a Maria Lúcia, a Boutique Maria Lúcia, que sempre tem nos vestido, está nos vestindo em todas as programações, nos eventos também. A loja Maria Lúcia fica na rua Togo Pereira, número 350. Pastor, eu quero a peça que a senhora estava usando tal. Você pode ligar lá. O telefone é o 3621-1838. 3621-1838, Boutique Maria Lúcia, nos vestindo aí para atender as mulheres que sempre nos procuram perguntando, pastora, aquela saia, aquela roupa que a senhora estava usando é da onde? Da Boutique Maria Lúcia. Liga lá, tá? E também, olha, você quer viajar, você tá aí, pastora, eu tô com minha família aqui na minha casa, eu preciso viajar, eu preciso de um pacote especial. Olha, tô com uma amiga, Dagmar, Deus abençoe, bom dia para você, na Celta Tour. Você que está em casa e está precisando de um lugar para encontrar um país, você pode ligar ali que ela vai oferecer o melhor pacote para você, qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ela também tem. Você liga lá, ela vai dar mais informações para você. Celta Tour, o nome dela é Dagmar, proprietária. Você pode ligar, falar que assistiu o programa Amanhecendo na Graça, ela vai dar um super desconto para você. E outra coisa, ela tá com um pacote, né? Ela tá com um pacote para Balneário Camboriú, a saída apenas por R$240. 5 vezes, 5 parcelinhas de R$240. Tudo pago. Hotel, hospedagem, deslocamento, tudo pago. Você que está aí em casa acompanhando, você está precisando viajar, você e toda a sua família, Celta Tour, agência de viagem Celta Tour. Você pode ligar e falar com a Dagmar. Ou você pode ir lá também na empresa, na rua Major João Vieira, número 519, fica na Construmate. O telefone da agência Celta Tour é 3623-1568 ou 9308-0249. Liga lá e ela tá com uma super promoção para você que quer ir para fora, tá? Também ela tem cruzeiro, ela tem várias coisas lá, liga lá, você vai ver os pacotes que ela vai fazer para você. Muito abençoado. Dagmar ali da Celta Tour, que Deus abençoe a todos os colaboradores do programa, tá bom? Ruth Cardoso, abençoada. Acabou o nosso programa, meia hora de programa, não dá pra gente estar falando muita coisa aqui, mas já deu para dar uma esclarecida para essa pessoa que está em casa acompanhando. Agradeço a participação da senhora no nosso programa, Amanhecendo na Graça. Eu queria que a senhora deixasse um recado para essa pessoa que está em casa acompanhando, uma mensagem final para essa pessoa que está em casa acompanhando. E que Deus abençoe mais uma vez a vida da senhora por ter vindo aqui no nosso programa falar um pouquinho desse tema, um pouquinho polêmico para alguns e um esclarecedor para outros. Bem, a minha palavra final é que Deus abençoe a sua vida, que você tenha paciência e perseverança naquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina, é muito melhor do que nós imaginamos e nós merecemos porque nós somos as escolhidas do Senhor. Ele nos escolheu dentre tantas pessoas no mundo, Ele nos escolheu para fazer brilhar a tua glória no mundo. Então eu quero que você, assim como eu, tenha paciência, perseverança. Deus vai enviar aquele o escolhido para a tua vida e que vai ser como Boaz na vida de Ruth, na Bíblia, o remidor.
de tudo aquilo que ela passou, de todo o sofrimento, de toda a solidão, foi o remidor na vida dela, Boaz. Obrigada pela participação, tá? E para você que acompanhou o programa Amanhecendo na Graça, que Deus possa abençoar grandemente. Espero você amanhã, 7 horas da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal comigo, Janaína Cristine, para você o Amanhecendo na Graça, esclarecendo algumas dúvidas, abordando alguns tópicos um pouco polêmicos, outro esclarecedor, mas que Deus possa abençoar, e eu desejo a você uma ótima segunda-feira na presença de Deus. Deus abençoe, até amanhã, 7 horas da manhã. Até lá.